Seja bem-vindo a mais uma mesa de bate-papo aqui do Tabloide e hoje nós vamos conversar sobre AIDS. Vai estar comigo batendo esse papo o jornalista Francisco Costa e a enfermeira Milka Regia, uma das pessoas que entende muito do assunto, e a gente vai trocar algumas ideias, saber sobre a AIDS no município, como está andando esse processo aqui em relação aos testes, em relação a esse número, como é que está hoje ocorrendo dentro do município. E hoje você já vê que as coisas totalmente, né? Cada vez mais as doenças vão aparecendo e a gente vai se descuidando, o ser humano vai se descuidando. Aí chega um ponto que a gente chega numa AIDS dessa aí. Falou num ponto interessante. Né? É muito comum, você fala de 20 anos atrás, mas é interessante porque a tua fala, porque você fala de algo que aconteceu outrora, mas esse comportamento ele é presente. E não são poucas as vezes em que a gente consegue fazer o atendimento de uma população onde, muitas das vezes, vem aquele medo. Então, inclusive, eu quero até te falar, esse medo do diagnóstico todo mundo tem. Quem nunca, né? Então, todo mundo tem esse medo. Quando vai fazer a testagem, fica aquele receio. E é interessante porque, muitas das vezes, é comum esse rapaz, essa moça, esse jovem, esse homem casado ou não, enfim, ele nos procurar, o resultado dele deu não reagente, e está tudo bem. Só que ele retorna. E, às vezes, ele vai apresentar, às vezes, infelizmente, a gente acaba falando que a pessoa vai ter um upgrade, né? Então, ele vem, e aí ele não deu o HIV reagente, mas ele tem uma sífilis. Mas a sífilis é com bezetacil, e antigamente o bezetacil era sem anestesia, então doía que só. Hoje já existem, né? Existe possibilidade de ser feita a bezetacil com anestesia, então meio que já melhorou. E essa melhora, de certa forma, meio que diminuiu essa preocupação com essa população. E foi só uma picadinha, foi só uma furada, então eu vou lá no CTA, faço o tratamento de boa. Aí ele volta. E aí, novamente, na próxima vez, ele vai vir com uma sífilis, ele vem com a gonorreia, daqui a pouco ele foi lá e às vezes até usou um preservativo, mas usou. E quando falo preservativo é muito complicado, porque em que momento que esse preservativo entrou? Né? Quando se fala de práticas sexuais, às vezes o preservativo ele entra no último momento, quando que a pessoa já se infectou. Né? Então, é uma coisa que precisa ser falada. E aí você vê esse paciente pega um HPV da vida e quando finalmente ele acaba sendo infectado pelo HIV. Então, muitas das vezes, esse excesso de confiança nem sempre ele é favorável a essa população. Olá, Rui Guilherme. Olá, Milka. É um prazer estar aqui no Tabloide para tratar desse assunto que eu acho de grande importância, já que nesses 40 anos em que o HIV surgiu aí nas pessoas, tem causado aí, no início principalmente, diversas mortes, inclusive pessoas famosas na época, alguns artistas morreram devido ao HIV, devido à AIDS, na década de 80, né? Mas hoje, portanto, é bem diferente da realidade. Inclusive, o Rui falando aí do medo que as pessoas têm, eu quero que a Milka fale a respeito da profilaxia após a exposição do HIV, que, só adiantando aqui, Rui, é uma situação de que a pessoa se expõe e ele tem ainda essa válvula de escape. E a Milka pode falar para a gente a respeito disso. Milka, se alguém correu algum risco, ou seja, a camisinha estourou, ou mesmo ele fez sexo ali, no momento não pensou e fez sem camisinha, ainda há uma solução para que ele possa reverter a situação? Muito importante a sua pergunta, Francisco. É interessante porque uma vez que a pessoa passou por uma situação de risco, e naquele momento em que não houve preservativo, às vezes por uma relação consensual ou não, ou por conta de um acidente com material biológico, ou até por uma situação de estupro, a profilaxia pós-exposição, ou também conhecida como PEP, ela é uma alternativa como prevenção, onde uma pessoa que passou por essa situação de risco, ela tem até 72 horas para ela poder ter acesso a esse medicamento, feito uma testagem, e diagnosticado que a pessoa não está
naquele momento infectada. Então, o SUS oferece um esquema de medicamento onde o paciente ele tem acesso até passar esse prazo, né? O ideal, preferencialmente, são nas 2 primeiras horas após o acidente, até 72 horas. A pessoa vai fazer uso de 3 tipos de medicamento, fazendo uso contínuo, diário, e após 28 dias, nós já temos estudos que comprovam que essa pessoa ela não vai, uma vez exposta, mas sendo submetida à profilaxia, ela não vai se infectar. E, consequentemente, não vai infectar as suas parcerias. Mas é bom que as pessoas também não abusem disso, né? Sabendo que há esse mecanismo e também, eu vou fazer aqui hoje, quando for amanhã eu corro no CTA e já resolvo a situação. Há também o caso das pessoas da PrEP, né? Que as pessoas que, por algum motivo profissional, tenham que fazer sexo, inclusive as pessoas que fazem programa, às vezes o parceiro exige que é sem camisinha, tem camarada que exige, viu, Rui, que seja sem camisinha. Né, as pessoas de programas contam isso. A procura grande em Paraupeba da e da PrEP também, da PEP? Ou aqui não há muito esse caso? Na verdade, lá vale lembrar que Paraupebas é o único município na região sul do Pará que disponibiliza a PrEP, né? Então, o nós único temos dos 144? O único na região sul do estado, nessa região sul, nós somos o único município onde nós ofertamos a PrEP. Muitas das vezes essa procura, essa quantidade, essa oferta, eu creio que ela ainda é mínima pelo fato do desconhecimento da população. Então, mais uma vez, esses espaços são muito importantes para a gente poder difundir e saber que as pessoas existem outras possibilidades para a prevenção e a pessoa evitar que possa ser infectada. Então, o que acontece? A PEP é como se fosse a pílula do dia seguinte. É aquele vacilo, né? Vacilou, enfim. Aconteceu alguma coisa e uma cerveja, um momento esporádico. Agora, se a pessoa ela percebe que ela tem passado por vários momentos de exposição. Pelo menos o protocolo ele fala se o paciente teve pelo menos 3 episódios onde ele teve que recorrer à PEP, né, a profilaxia pós-exposição, num período de 6 meses. Então, e essa pessoa estiver dentro do grupo prioritário que o Ministério da Saúde preconiza, então essa pessoa ela tem o direito de fazer uso. O serviço oferta a possibilidade da PrEP. O que seria isso? Seria a pessoa saber que ela vai passar por uma situação de risco, então ela, orientada e com o seu consentimento prévio, ela vai fazer o uso do medicamento antes dela se expor, porque ela sabe que em algum momento ela vai se expor. E existem essas pessoas, né? Não é qualquer pessoa, né? Existe um público. Um princípio muito, muito importante do SUS é a equidade. Significa eu dar mais para quem merece mais e dar menos para quem merece menos, né? Então, se eu vejo uma população que tem a maior vulnerabilidade, então nós temos que trabalhar para garantir a saúde dessa população. E aí a PrEP ela entra nesse contexto. E quais são esse público? Esse público são pessoas profissionais do sexo, né? Então, são como esse exemplo que você deu, pessoas que vão se expor por algum momento, o cliente exige o não uso do preservativo. Pessoas, casais sorodiscordantes, ou seja, é um casal onde um é vivendo com HIV e o outro não. Vivem numa relação e, então, aquele que está fazendo uso da medicação e o outro não, então, ele, muitas das vezes, em algum momento, pode ser que eles tenham uma relação sem camisinha. Então, a PrEP, ela entra nesse sentido aí para garantir que o outro não venha se infectar. Ou, então, mas ele vai transar sem camisinha? Às vezes pode acontecer porque ele quer engravidar, digamos assim, né? Ela quer engravidar. Então, basicamente, população profissional do sexo, população homoafetiva e casais sorodiscordantes. Interessante, Milka, que poucas pessoas sabem, e você trouxe o assunto aí em relação à pessoa com HIV engravidar. Há pouco tempo era uma sentença para a criança que certamente nasceria com soropositivo. Como é que está isso hoje? Eu já sei que a criança pode nascer livre de HIV. Qual o procedimento para a mulher soropositivo, ou caso o marido seja soropositivo, possam ter um filho e ele nascer saudável? Começa tudo na parte da prevenção. Então, uma vez que o casal decidiu engravidar, então, primeiro começa na parte pré-concepcional, que seria fazer os exames do parceiro. Se for identificado que um dos dois tem, no caso, a gestante, uma vez identificada a necessidade de engravidar, e aí se um ou outro
for vivendo, né, o resultado for positivo, então existe a possibilidade de fazer o uso da PrEP para poder garantir que haja uma concepção, mas sem o risco de uma contaminação. Então, isso trabalha. Do outro parceiro. Do outro parceiro, isso. Num cenário onde um casal normal não ciente disso, engravidou, a possibilidade da prevenção começa como? No pré-natal. A partir do momento, no início do pré-natal, o Ministério da Saúde preconiza que na primeira consulta, isso eu tenho que dar, tem que valorizar a prata da casa, tem que valorizar o SUS. Hoje, na primeira consulta de pré-natal, hoje no município, em todas as unidades de saúde, quer seja ela zona rural ou urbana, o atendimento é feito por enfermeira, então eu tenho que dar jus aos meus colegas. Nós fazemos a consulta de enfermagem e nessa consulta é obrigatório fazer a testagem. Isso permite com que eu consiga fazer o diagnóstico precoce. Uma vez que aquela gestante, feito aquele diagnóstico, foi diagnosticado um resultado reagente para o HIV, essa gestante ela continua no seu local, na sua unidade de saúde, fazendo acompanhamento, e ela é referenciada ao CTA. Lá no SAI, a gente faz acompanhamento e aí a gente garante o uso da medicação no tempo oportuno, são feitos exames para poder saber como é que está essa carga viral, para garantir que, no dia do parto, a gente, inclusive, pode ser que a população não saiba, mas a cesárea não é uma indicação para a mulher que está vivendo com HIV. Normal? Se a mulher tiver feito um diagnóstico precoce, feito adesão ao tratamento adequado, se ela tiver pelo menos 2 cargas virais indetectável, pelo menos antes do parto, essa mulher, inclusive, ela pode ter um parto normal, e seria até o melhor. Mas a gente ainda não é a nossa realidade, mas a gente acredita que com mudança de cultura, mudança de comportamento, informação, que é o que a gente precisa, em tempos de desinformação, a gente precisa informar, e informar com dados de qualidade, né? E essa mulher ela pode ter um parto normal e é feita uma profilaxia, um atendimento especial no parto, pós-parto. Agora, uma ressalva, a mulher que é vivendo com HIV, ela não pode amamentar. Por isso, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, a gente faz acompanhamento dessa mulher, essa criança. Por isso que existe o programa do leite, onde o leite que essa criança vai receber é um leite especial, então, que não é barato, não é só R$15. Nesse caso, o leite não é o ninho, é um leite especial. Então, tem todo um contexto. Mas, respondendo a sua pergunta, existe, sim, a possibilidade, a mulher que ela é vivendo com HIV, ela pode, sim, ser mãe. Essa criança precisa de acompanhamento para ter garantia que não vem positivar até que idade? Sim, essa criança, uma vez que ela nasceu, ela vai ser... O Ministério da Saúde preconiza que o diagnóstico é até... O ideal é que até 18 meses. Se essa criança, até 18 meses, ela tiver pelo menos dois exames de carga viral não reagente e um exame sorológico até 18 meses, eu posso dizer categoricamente que não houve infecção e não houve contaminação de mãe para o bebê. Coisa importante que a Milka falou aí, um alerta para as mães que têm seus filhos. Tinha aquele costume antigo de mãe de leite, né? Mamar na comadre, né? Mamar numa vizinha que também está amamentando. Então isso, Milka, não é mais recomendado porque a gente não sabe como está a sorologia da vizinha, não é isso? Isso mesmo, a gente não sabe qual é o estado que essa pessoa está, né? A gente não sabe as parcerias que ela tem, ou o parceiro e as suas outras parcerias. Então, a amamentação cruzada, ela é proscrita e ela é contraindicada permanentemente. Questão também, só um momentinho, ela falou a respeito da carga viral. Sabe-se que atualmente as pessoas com tratamento adequado, eles podem até negativar, que ela vem explicar daqui a pouco o que é para a gente, ou seja, fica indetectável que tem HIV. E é perigoso também até alguém de má fé mostrar um exame negativado e, na verdade, ele ser um soro positivo. Como é que é esse tratamento tão avançado hoje, Milka, que as pessoas conseguem viver aparentemente normal e ficar até indetectável o HIV? O que 2016 saiu uma recomendação do Ministério da Saúde, já baseada em orientações que a gente recebeu da Organização Mundial de Saúde, de que a sigla I é igual a I, ou seja, indetectável é igual a intransmissível. Ou seja, aquela pessoa que ela é vivendo com HIV, se ela fizer o tratamento adequado, se ela fizer o uso da medicação de forma correta, e ela tiver um exame, pelo menos 2 exames de carga viral, num período de 6 meses, e esses 2 exames, o paciente apresentar um resultado indetectável, ele não transmite o vírus. Então ele pode então, fecundar
engravidar a esposa Pode, sem correr risco de contaminar a esposa, no caso. Olha que legal. Pode. Agora, uma ressalva que é importante, porque é o seguinte, o nosso Brasil, a gente tem dimensões continentais. E, apesar de que hoje a gente tem a facilidade da locomoção, e isso é um ponto positivo, mas também negativo, né? Entendendo que para além do uso da medicação, é necessário você reforçar as práticas sexuais saudáveis, né? É necessário que tenha esse cuidado, porque, assim, uma vez que a pessoa está indetectável, e aí não significa que ela não possa contaminar alguém. Então, muitas das vezes, ou então ela ser contaminada. Na verdade, eu vou esclarecer a minha fala. O que acontece? Esse dado que foi o que eu falei, significa que a pessoa ela pode fazer uso de medicamento, ela apresentando esses exames indetectáveis, significa que ela não vai transmitir para ninguém. Mas isso não significa que ela não possa ser infectada, por exemplo, por uma cepa mutante. Vale lembrar, por exemplo, que os níveis, os índices de HIV, no nosso estado, no nosso país, ele aconteceu inicialmente na região sul e sudeste. E, posteriormente, foi que nós fomos vendo um aumento desses casos na região norte. Então, eu uma vez vivendo com HIV, eu não posso cair no engodo de achar que, pelo fato de eu estar bem, fazendo acompanhamento, eu possa, por exemplo, ter uma relação sexual sem camisinha, acreditando que eu não vou passar para ninguém. Mais do que eu me precaver para mim não passar para alguém, eu também tenho que tomar cuidado, porque em uma dessas indas e vindas pode ser que eu me contamine com alguém que, por exemplo, seja uma pessoa que está infectada e por uma cepa mutante, que aquele vírus que eu tenho não é, em tempos de pandemia, onde se fala de cepas, né, que é tão comum estar falando sobre cepas, o HIV como um vírus, ele também existem vírus que são resistentes, e pode acontecer que aquele medicamento que eu estou fazendo uso, ele tem um efeito positivo para o tipo de vírus que eu tenho. Agora, para aquele que eu possa contrair de um eventual relacionamento, isso é bom a gente estar atento. Até porque, com relação a essa questão da segurança, ainda há um preconceito muito grande no sentido das pessoas, muitas das vezes, não aceitar o diagnóstico. Então, hoje, por que a AIDS mata? A AIDS mata hoje por conta do preconceito, por conta da má informação, por conta da falta de aceitação. Muitas das vezes, a pessoa ela não consegue lidar com essa situação, com o resultado reagente, e muitas das vezes ela acaba, uma vez que ela diagnosticou, ela foge do serviço. E aí ela vai viver uma vida de acordo com os padrões dela, que ela acredita que é correto, mas o vírus, ele é muito tranquilo nesse sentido. Se a pessoa não acredita, ele continua lá. E ele continua fazendo o estrago, né? Porque é um vírus que ele vai atacar as defesas do organismo. E hoje eu te digo que as pessoas que estão morrendo com HIV são aquelas pessoas que não diagnosticaram, ou se diagnosticaram foi aquelas que não aceitaram ao tratamento e, infelizmente, o vírus foi lá e fez um desastre. E aí há uma diminuição das defesas e aí, muitas das vezes, é difícil a gente conseguir tirar esse paciente desse estado tão crítico. Por isso que a gente ainda tem óbito nesse caso. Vamos para um break agora e para faturar um pouco, porque senão como é que vai pagar o leite que eu te falei que está 15? E já a gente vai voltar, dando continuidade desse papo que está muito gostoso, ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui. A Buriti é um dos maiores e mais respeitados grupos no ramo de desenvolvimento e planejamento urbano do Brasil, focada em loteamentos e condomínios fechados. Buriti, ajudando você a realizar o seu sonho. Olá, você conhece o delivery do Comabem Supermercado? Ele tem um app incrível. Com ele, você pode fazer as suas compras com muita facilidade e rapidez, com o seu celular em nosso aplicativo ou com o seu computador em nosso site. E o melhor de tudo isso é que você pode fazer as suas compras no conforto de sua casa.
Incrível, né? Não perca tempo, baixe agora o nosso aplicativo para Android ou iOS. Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar uma super novidade para vocês aqui no Coma Bem Supermercado. É o nosso cartão Coma Bem. Com ele, você pode fazer as suas compras com muita facilidade e ainda parcelar em até 4 vezes sem juros. Muito bom, né? Para fazer o seu cartão Coma Bem, basta habilitar o supermercado com o RG, comprovante de residência e realizar o seu cadastro. Muito simples e fácil, né? Venha para o Coma Bem Supermercado. Tudo o que você precisa em um só lugar. Há mais de 20 anos em Parauapebas, a FlechaNet vem inovando em tecnologia e equipamentos de ponta para que sua experiência com a internet seja ultra rápida e com a melhor qualidade. Equipe de atendimento e suporte técnico rápido e especializado. Planos residenciais e empresariais via fibra ótica. Assine já WhatsApp 99187-3258 ou redes sociais @FlechaNet. FlechaNet, sua internet banda larga. Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui com a Milka. E hoje o papo é AIDS. E a gente estava conversando e tal, né? Algumas questões foram levadas para a mesa. E agora, quando a gente estava no papo, aí veio um negócio na minha cabeça. Eu sempre quis saber, Milka, e você deve passar por isso e muito. E deve ser uma situação muito louca. Quando a mulher casada, que só teve aquele marido dela para transar, vamos deixar isso bem claro, e ela recebe esse diagnóstico, que ela está com AIDS. Qual a reação dessa mulher? Como vocês trabalham a cabeça dessa mulher dentro do programa de vocês? É muito comum a equipe do CTA se deparar, não somente nossa equipe também, que vale lembrar que as unidades de saúde também elas têm testes rápidos, então os profissionais de saúde eles podem se deparar com uma situação dessa. E muitas das vezes é um choque muito grande desse paciente, e aí vem essa questão, quem traiu quem, minha vida acabou, e aí o nosso objetivo enquanto equipe é acolher esse paciente, né, como esse apoio, porque ele, a partir daquele momento é uma nova vida. Nós gostamos de utilizar 2 abordagens que são muito comuns e a gente falar com esse paciente. Muitas das vezes é que ele receber, após a revelação diagnóstica, e aí fica nessa dificuldade em saber quem passou para quem. Uma das alternativas que nós usamos em falar com os nossos pacientes é, se você chega na sua casa, que isso não aconteça, né? Mas a gente pode acontecer. Se você chega na sua casa e sua casa está pegando fogo, você vai primeiro, qual é a sua reação? Você vai procurar quem foi o causador ou você vai você vai procurar debelar o fogo? Debelar o fogo. Então, esse é um dos princípios ativos, um princípio básico, né? Não é princípio ativo, um princípio básico. Vamos resolver o fogo. E uma vez controlado o fogo, vamos juntos trabalhar para tentar identificar quais foram os motivos, quais são as brechas, as situações que permitiram com que aquele fogo acontecesse. Tem alguma coisa que eu possa trabalhar com prevenção? E aí tem alguma coisa que eu possa evitar? Tem. E aí juntos nós vamos trabalhar. Lembrando que, se houve uma infecção, alguém se expôs, né? E aí é necessário, por isso que nesse diagnóstico é importante, nós trabalhamos não somente com o paciente em questão, mas muitas das vezes
dar um apoio para que ele também revele essa condição para o parceiro ou parceira, porque isso também pode acontecer. Muitas das vezes ele descobriu que tem e ele não quer falar para a parceira ou para o parceiro, e isso é um direito dele. Nós, como profissionais, nós temos que respeitar. O que nós vamos fazer é trabalhar para que ele se sinta à vontade e ter responsabilidade também para poder fazer com que aquela pessoa também tenha o direito de buscar o nosso serviço, para poder também fazer acompanhamento, porque pode acontecer também, e não me pergunte como, porque a ciência ainda não tem uma resposta pronta, pode acontecer sim de uma pessoa estar infectada há bastante tempo e o parceiro ou parceira não está. Falei, nesse caso, é fazer valer a letra A de CTA, né? Aconselhamento. Aconselhamento. E lembrando que aconselhamento não é dar conselho. Aconselhamento é acolher esse paciente para ele junto entender quais são as vulnerabilidades. Poxa, estou com resultado reagente. Onde foi que a minha prevenção falhou? Foi o preservativo? Ah, não, eu não gosto de preservativo. Então tá, não adianta eu insistir para alguém que vai usar preservativo, que ele não gosta, não adianta eu insistir. Tá, então se você não gosta, mas você gosta, tem muitas parcerias, então vale a pena? E aí, então, hoje a gente trabalha com prevenção combinada. Então, significa combinar alternativas de prevenção que possam se aplicar melhor às necessidades daquele usuário e ele fazer a sua prevenção dentro daquilo que ele acredita que é mais pertinente. Dentro da observação que a Milka fez, que dois parceiros podem ter um tempo longo de relação sem que um deles não esteja contaminado, o outro sim, dá para entender, então, que é possível ter um ato sexual por um tempo sem preservativo, sem se contaminar. O que faz, então, Milka, que no ato sexual se contamine? Dependendo da prática sexual, a gente percebe que algumas práticas conferem um risco maior, né? Por exemplo, uma prática que a incidência é muito menor é o sexo oral, mas pode acontecer, né? E aí nós estamos falando só de AIDS, mas lembrando que existem outras ISTs, onde no sexo oral é muito comum o paciente apresentar sintomas. Então, o sexo oral é a prática sexual onde você vai ter uma incidência muito menor. Só vai, de fato, apresentar uma possibilidade de contaminação sexo oral, por exemplo, se houver uma ferida na boca. Então, no momento em que há uma ferida na boca e haja contato de secreções, e essa secreção haja a presença do vírus, então pode ocorrer a contaminação. Uma prática sexual vaginal, por exemplo. Então, a prática sexual vaginal, o risco maior, por exemplo, ele acaba sendo de ambos, mas para a mulher, ela recebe uma carga maior, né? Porque ela é receptora, né? Mas, por exemplo, uma das práticas que confere um índice maior de contaminação é a prática sexual anal, pelo fato de que a estrutura do ânus ela não está preparada para receber um aumento do contato sexual, né? Então, não tem lubrificação própria. Então, é muito comum nessa prática, por isso que é necessário um preparo, porque se não tiver essa lubrificação, vai acontecer, como é que eu posso falar? Vai acontecer rompimento de pequenos vasos. E são esses vasos que são rompidos que podem, janelas, portas que são abertas para que esse vírus entre. E aí é interessante, por isso que eu estou falando de prática sexual, porque nesse caso não necessariamente significa que essa prática ela é especificamente de um grupo A. Por isso que nós gostamos de falar de prática sexual, porque aí quando eu falo de prática, isso pode ser adotado por um homem, por uma mulher, um casal hétero, um casal bi ou uma multiplicidade de parceiros. Então, é necessário fazer esse aconselhamento e esse esclarecimento sobre os riscos para cada uma dessa situação. Há um mito ainda, Milka, de como é que se contrai o HIV. Tem pessoas preconceituosas que não abraçam, pessoas que sabem que é soropositivo, inclusive por isso que muitos terminam por não revelar, a empresa que não contrata, há cliente que não quer ser atendido se souber que a pessoa é soropositiva. Conheci aqui, por exemplo, o Wilton, que até morreu faz já uns 10 anos, ele conviveu com HIV, com AIDS por 30 anos. Ele era cozinheiro, segundo ele, nunca mais arrumou um emprego. Porque se soubessem que ele era soropositivo, ninguém ia querer ele na cozinha. Como se tivesse medo de que ele cortando alguma coisa, o sangue dele, né, fosse um fator de contaminação. Como é mesmo que se contrai o vírus HIV?
Diferente da Covid, por exemplo, que onde a transmissão se dá através de aerossóis e gotículas, o HIV ele não vai acontecer dessa forma. Então, o HIV ele não vai ser transmitido através de um aperto de mão, um abraço, um talher que foi compartilhado, uma roupa que foi utilizada, dormir na mesma cama, não. A transmissão do HIV ela vai acontecer quando o vírus entra na corrente sanguínea. E quando isso vai acontecer? Pode acontecer através da relação sexual, dentro das práticas que nós já elencamos nesse momento, por aqui, nesse bate-papo. Ela vai acontecer quando há amamentação, então já falamos sobre isso. Pode acontecer no momento do parto, onde pode acontecer uma transferência, né? Então, o bebê pode ter contato com o sangue da mãe, isso pode acontecer. E, diferentemente do que alguém pode imaginar, o vírus ele não vai entrar na pele se a pele estiver íntegra. Até porque, se algumas pessoas ainda têm dúvida, a nossa pele ela é também uma camada de proteção. Então, o vírus ele só vai acontecer quando essa camada de proteção ela for rompida. Então, se de fato eu tiver uma ferida aberta e o vírus entrar naquele momento, e o vírus vai entrar desde que eu tiver, por exemplo, aquele vírus ele está vindo de um sangue vivo, né? Um sangue de um paciente naquele momento, num momento específico, por exemplo, na hora de uma administração de medicamento. Então, a gente não existe evidência de, por exemplo, de você ter se contaminado com HIV com uma agulha, uma seringa que estava num local onde você não sabe nem o tempo de uso daquele equipamento, daquele instrumento, né? Diferente de hepatite B e hepatite C, que o bate-papo já é em outro momento, a conversa já é um pouco diferente. Até porque o vírus, apesar de ele ter uma capacidade muito agressiva no organismo, mas ele, fora do organismo vivo, ele não vive mais do que 1 ou 2 minutos. Então, é muito pouco. Então, é falaciosa essa fala em achar que eu vou me contaminar com o vírus por conta de um sangue que estava... Não, isso não vai acontecer. E como nós já falamos, se acontecer no momento específico, existem formas de prevenção, como a PEP, que nós falamos, né? Uma coisa, então é o seguinte, para deixar bem claro aí para todo mundo, vamos continuar transando muito, que não vai parar, mas com responsabilidade. Ela acabou de dizer, a Milka aqui, é camisinha, galera. Tendo a camisinha, quem tem AIDS, quem não tem, vai estar... Ei, eu invento. E o chopp, aquele choppinho, bota o choppinho, maluco, aquela coisa do chopp. Tu te lembra do chopp? Saquinho do chopp? Pô, ela acabou de falar que é o mínimo, né, Milka? É o mas mínimo. Vale lembrar, né, com relação a preservativo, né, algumas pessoas elas vão ter dificuldade, por isso, na dúvida, procure os nossos serviços para poder ter mais informação, para poder ter mais esclarecimentos, para poder identificar qual é a forma de prevenção que mais se adequa ao seu perfil. Tá, agora vamos para um assunto aí, para uma, né? Não vamos falar de óbito, não vamos falar nada disso, porque são números que eu não quero... Não é bom a gente levar. Mas é bom a gente levar ao conhecimento da população, Milka, os casos. Como é que nós estamos aqui em Paraupebas? O nosso município, ele está dentre os 5 municípios do estado do Pará com maior incidência, né? Eu estou no CTA já tem 7 anos, e nesses 7 anos eu tenho observado, nós temos uma média de casos, né? Casos novos no ano. A nossa média tem sido a partir de 150 casos. Em 2019, quando nós fechamos o nosso boletim, nós fechamos o ano de 2019 com 167 novos casos de HIV/AIDS. Vale lembrar que o nosso município atende pacientes da nossa região, de Carajás, inclusive tem pacientes de outros municípios fora da nossa região que buscam o nosso atendimento por questões específicas. Em 2020, por conta do período de pandemia, e por conta do isolamento, todas as situações que nós já é de conhecimento da população, nós imaginávamos, e pelo fato do isolamento, de tentar evitar o contato com pessoas, nós imaginávamos, e pelo número de testagem que foi diminuída por conta da diminuição do atendimento, da busca nos serviços, e nós imaginávamos que esse número sofreria uma queda abrupta.
o que não aconteceu para nossa surpresa, né? 2019, como eu falei, nós fechamos um ano com 167 novos casos. Em 2020, nós fechamos um ano com 164. E aí, em 2021, até o mês de abril, que foi o nosso primeiro quadrimestre, nós fechamos um ano com 57 casos. 2021, o nosso boletim epidemiológico do CTA no município, nós fechamos com 57 novos casos. Sendo que, nesse mesmo período, em 2020, a nossa quantidade de casos foi apenas de 26. Ou seja... Dobrou. E aí a gente imagina, foi porque a população se infectou mais? Ou foi porque nós testamos mais? Ou porque são pessoas que estão diagnosticadas, o diagnóstico foi recente, foi tardio? Enfim. Só que eu gosto sempre de falar que o ideal é não ter casos, né? Mas isso não vai ser possível, até pelo perfil do nosso município. Felizmente, apesar de todo um contexto de pandemia, o nosso município é um município no país onde a oferta de emprego é muito grande. Isso faz com que muitas pessoas venham para o nosso estado em busca de oportunidade de trabalho. E muitas das vezes essas pessoas, nos seus municípios de origem, quem sabe, podem ter se infectado, muitas das vezes podem saber da sua condição. E aí, por algum motivo, ele vem para cá. E aí, por conhecer, quem sabe, o nosso serviço, saber que tem uma maior facilidade de atendimento, acabam buscando o nosso serviço para poder fazer o diagnóstico e acabam sendo diagnosticadas, e esse dado acaba entrando dentro do nosso município. Só que, para além desses dados, é necessário que nós façamos uma distinção entre o que é HIV e AIDS. Então, o ideal o mundo perfeito é que nós não tenhamos ou tenhamos um mínimo de pessoas infectadas. Mas já que isso vai acontecer por conta da demanda e do comportamento da nossa população, o ideal é que esse diagnóstico seja feito, então, da forma precoce, o mais precoce possível, né? E isso nós temos observado que aqui no município, os pacientes que moram no município, o perfil desses pacientes que estão sendo diagnosticados com HIV, graças a Deus, são pacientes onde o diagnóstico é precoce. Ou seja, eu estou encontrando pessoas com HIV no município de Parauapebas, mas, graças a Deus, são pessoas em que não desenvolveram a doença ainda. E isso é um ponto muito positivo. Diferentemente do maior número do caso de AIDS, onde os pacientes onde nós temos uma maior incidência de AIDS no município e que são atendidas no nosso SAI, são pacientes provenientes de outros serviços, outros municípios, a saber, Curionópolis, Eldorado, principalmente, que são municípios vizinhos que não possuem uma estrutura capaz de diagnosticar e tratar esses pacientes de forma adequada. Agora, Milka, uma coisa que tu falou agora, já acendeu a luz aqui. É por isso que eu digo, esse papo é um papo muito legal, pessoal, porque são coisas que ninguém está sabendo. Ela vive a situação dia a dia, então ela está trazendo coisas novas. Já acendeu a luz aqui verde, meu querido. Curionópolis, Eldorado, Canaã. Canaã tem SAI, né? Já foi um avanço muito grande. Pois é, então vamos lá, esses dois municípios aí, como você falou que existem esses casos lá. Me diga uma coisa, como é que a gente controla? Como é que controla isso, Milka? Esse pessoal de Curionópolis, esse pessoal de Eldorado, como é que o pessoal de lá controla esse negócio aí? E aí é uma fala em que os veículos de comunicação, a própria população, ela precisa, dentro dos seus locais, elas precisam cobrar suas autoridades locais. Porque teste rápido, ele é ofertado gratuitamente pelo governo federal. Então, o que precisa é uma mobilização local, onde a população, porque infelizmente a gente sabe que as demandas só vão acontecer quando a população cobra. Nós, enquanto serviço, nós orientamos, falando sobre a necessidade. Então, o papel seria, como é que pode melhorar? É a população, sabendo disso, cobrar, fazer um movimento de cobrança para os seus gestores locais, para que seja ofertado, para que essa parte de prevenção seja, de fato, efetiva nesses locais, para que possam diminuir os números de casos, principalmente de casos AIDS. Porque o que acontece? Como não há prevenção, como não há testagem,
muitos desses pacientes, muitos desses munícipes, desses locais que eu falei, eles estão infectados, mas eles não sabem. E eles só vão saber quando eles estiverem com AIDS. E aí eles vão procurar os hospitais, unidades de saúde, e aí quando já estão com outras doenças oportunistas em curso, é quando a equipe médica vai suspeitar, e aí é feito um diagnóstico, e aí esse paciente vem muitas das vezes. Quando vem bem, ele vem para o SAI, a ambulatório, nós conseguimos, com o manejo, tirar esse paciente desse quadro de risco e ele consegue viver a vida dele normalmente. Agora, quando esse diagnóstico é tardio, isso vai refletir aonde? No nosso HGP. Que aí o paciente vai chegar lá com outras comorbidades e, infelizmente, a depender do quadro, esse paciente vai vir a óbito. Aí é quando entram os nossos indicadores. Tá morrendo muito, né? Mas é necessário saber quem são essas pessoas, como entraram, né? Então, precisa fazer esse movimento político e, principalmente, através da população, participação popular. Agora, uma coisa, só um time, Francesco. Esse assunto aí, por que a minha preocupação, Milka? Por que a minha preocupação? Existe, quando vocês fazem esse diagnóstico desses pacientes que vêm de Eldorado, que vem de Coronópolis, vocês informam a Secretaria de Saúde do município sobre o paciente? Com relação a Eldorado, sim, porque, na verdade, quando esses pacientes eles dão entrada, existe um fator que precisa ser, inclusive, precisa melhor fortalecido nesse sentido, que é a parte de regulação, né? É uma falha que a gente precisa melhorar nesse sentido. Então, quando esses pacientes de Eldorado, especificamente, quando eles dão entrada aqui, esses pacientes, eles acabam sendo encaminhados pela Secretaria de Saúde. Então, a gente tem um feedback com um profissional de saúde do município e a gente consegue dizer, olha, o paciente chegou aqui, a situação é essa, e aí a gente consegue ter um retorno, né? Olha, o paciente vai precisar disso, já está agendado consultas, exames. Agora, quando se trata de Curionópolis, a gente precisa amadurecer nesse sentido para poder ter um feedback melhor nesse sentido, né? E aí a gente se coloca à disposição para fazer essa essa interlocução e melhorar de modo que a gente possa mudar um pouco o cenário da nossa região. Eu estou tocando nesse assunto e o Francesco também tem esse conhecimento de que eu estou falando, que eu vou falar aqui. Eu passei uma temporada em Curionópolis. Frequentei muito a Serra Pelada. E o papo, né, meu querido? E o papo que rola lá, você sabe que eu estou falando, né? Que o índice lá é violento, né? Uma área realmente, vamos dizer, chama de área vermelha. Confirmando o que a Milka Regia disse a respeito de pessoas que descobrem o HIV por alguma situação já de falta de saúde, já entrevistei pessoas, que eu não posso dizer quem, pessoas que vivem com HIV em Paraupebas, que me contou, inclusive, que descobriu que estava já com AIDS, nem só com HIV, porque precisou de fazer alguns exames e um desses o médico recomendou que fizesse e ele fez. Ele estava com a vida aparentemente normal, né? A carga viral estava baixa, mas ele já estava com HIV, né? Agora, é bom explicar uma coisa que, para quem convive com isso escrevendo ou trabalhando na área de saúde, é fácil compreender essa diferença de o que é HIV e o que é AIDS, né? É como o coronavírus e como o Covid-19. HIV é o vírus que, quando aumenta-se a carga viral, passa a desenvolver a doença chamada AIDS. Comparando, o cara está com o vírus coronavírus, e aí, quando aumenta a carga viral também, aí ele desenvolve o Covid-19. Não é isso, Milka? Sim, perfeitamente. O HIV é o agente causador e a AIDS é a doença. Então, nosso objetivo é bata forte e bata rápido, né? Então, nosso objetivo é combater o vírus. Quanto mais o diagnóstico precoce, mais eu faço tratamento e eu consigo evitar essa cascata de morte. Milka, qual o perfil das pessoas que procuram o CTA para fazer teste? Perfil seja financeiro, seja também etário? O CTA ele atende, inclusive, até os adolescentes, porque o ECA ele permite, né, que nós façamos esse atendimento, mas o perfil ele é bem diversificado, né? Então, tanto masculino, feminino. Agora, quando se fala do perfil dos pacientes que foram diagnosticados, então, predominantemente o nosso perfil no nosso serviço são dos pacientes, no caso de HIV/AIDS, a nossa demanda maior de casos é na população masculina, né?
Tem um período que, inclusive, já fiz matéria contigo, houve um período que a população feminina Estava era em maior número. em evidência, estava 50%. Aumentou a testagem masculina ou mudou mesmo aí a preferência do vírus? Nós temos percebido com relação à procura, né? Então, nós temos observado que a procura masculina tem sido bem significativa, né? Quer seja pelo fato do atendimento ser mais rápido, porque muitas das vezes na unidade de saúde vai ter aquela demora de agendamento e tal, e muitos desses homens, então, eles entendem, eles procuram o nosso serviço por ter um atendimento mais rápido. Então, a gente percebe isso. Agora, uma coisa que ainda não... Infelizmente, porque quando se fala de categoria sexual, se eu consigo identificar um perfil mais na população homoafetivo ou não, como isso está relacionado àquilo que é autodeclarado, quando a gente pergunta para a população, esse público masculino, muitos deles acabam se identificando como hétero, né? Apesar de que, na vivência, na prática, a gente percebe ainda a população homoafetiva ainda muito vulnerável, quer seja por desconhecimento, medo ou por preconceito. A população hoje em dia, eles estão iniciando bem mais cedo a sua vida sexual e terminando mais tarde, né? Garotada fazendo sexo mais jovem e... por algum motivo, principalmente pelo final dos casamentos, as pessoas estão dando os pulos fora também, até uma idade maior. Tem pessoas de 60 anos, está solteiro, está separado, está viúvo. Aumentou também, tem pessoas com mais idade contaminado, sendo soro positivo? Não, a incidência ainda ela continua dentro dessa faixa etária. Nossa incidência maior, eu posso dizer que 80% a 85% dos nossos casos está dentro da faixa etária, que compreende dos 16 aos 34 anos. Isso. Houve nesse ano, agora de janeiro a abril, nós tivemos um número significativo que nos chamou a atenção nessa população aí de 40 a 50 anos. Tem uns velhinhos sapeca, né, Rui? Tem uns velhinhos aí que estão mais sapeca hoje em dia. Antigamente, um senhor de 50, né, estava ali casado. Agora, há pessoas já com 60 anos que ainda estão... tem medicamentos e outras coisas mais que auxilia, né? Por isso, com o advento de alguns medicamentos, exatamente, isso tem sido uma orientação para as unidades de saúde, para além de nos preocuparmos com as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, mas muitas das vezes a gente precisa entender que muitas das vezes aquela população está se expondo. O velho não pega mais só reumatismo, né? Inclusive, nós tivemos um caso nesse mês de abril de um paciente já com 78 anos. Então, pode ser um diagnóstico precoce, tardio, não sei, mas isso significa que a equipe de saúde ela precisa estar atenta a toda essa população. O vírus respeita a imunidade em relação, por exemplo, a pessoa contraiu o HIV, por exemplo, em um dia, né? E como ele tem imunidade boa, ele vai ficar aí 5 anos sem nem descobrir, aparentemente de boa, ou o vírus não tem isso? Entrou, logo ele dá a diferença na pessoa? Existem estudos que ele falam sobre janela imunológica, que seria o período necessário para que, de fato, a pessoa esteja infectada e, de fato, através de exames, possa realmente identificar a presença do vírus. Hoje, a orientação que é dada uma vez que a pessoa passou o período de risco, uma situação de risco, fez o teste hoje, deu o resultado não reagente, mas ele passou por uma situação de risco recente, há menos de 30 dias, a gente orienta que o paciente ele retorne com 30 dias depois fazer o teste rápido. Fazer uma investigação posteriormente a esse período é um pouco mais delicado, porque muitas das vezes seria necessário para a gente poder saber se de fato a pessoa se infectou naquele momento específico. Essa pessoa ela deveria ficar nesse período de investigação sem ter nenhuma situação de risco, o que muitas das vezes acaba sendo inviável e a pessoa não vai cumprir. Por isso que as orientações acabam que pede para repetir os testes com 30 dias. Vamos voltar àquele assunto que você começou aí, em relação aos homossexuais. Todos eles sabem do risco que corre. Todos eles sabem que dentro do que foi falado aqui, dentro do que foi falado e dentro do que é estudado, eles são sempre maiores, sempre vão ser o grupo de maior risco. Quando se fala de sexualidade, tudo fica muito aflorado. E é interessante porque existe uma sigla que não é conhecida pela população em geral, que são os chamados HSH. O que são esses?
são homens que fazem sexo com outros homens. Tem aquele grupo, mas por isso que nós gostamos de falar sobre prática sexual, porque isso ele abrange um número maior. Porque muitas das vezes existe aquele paciente que ele chega e diz assim, não, mas eu sou hétero. Pois isso daí, essa onda aí que eu não entendi na hora, pois é que tu falou. Porque ele fala que eu sou armado, eu sou faca. Faca, corte rápido. Só que ele vai lá e faca. Só que ele esquece que a faca, ele corta, mas ela pode se cortar também. E aí, muitas das vezes, não, mas eu sou espada. Só que ele gosta de ter aquela prática, porque muitas das vezes com a parceira dele, quem sabe ela não se sinta muito à vontade, e ele tem uma tara, enfim. Não vou entrar no caso, não vou entrar no mérito do caso. E muitas das vezes, ele, por algum motivo, ele vai lá e se expõe. E aí ele tem essa relação. É muito comum, quando a gente fala com população homoafetiva, eles falam que muitas das vezes eles têm relação sexual com homens, dito heterossexuais, mas que na verdade eles não, eu sou homem, mas aí ele tem... Pô, que porra de homem isso aí, maluco? Homem é homem, homem é homem, pô. Porque isso vai depender muito da definição que cada um tem, né? Então, é uma interpretação sua. Eu também tenho minha própria interpretação, mas eu também entendo que esse assunto existem outras definições. E dentro dessas definições, as pessoas muitas das vezes não se percebem que naquele contexto de cultura e de comportamento, ele acaba se expondo. Pois é, mas medo, vergonha, preconceito, Milka, eu né? não sou, nós não somos eu não sou contra não, cada um dá o que tem. Eu não tô nem aí não, maluco. Mas aí preste atenção. Quando a gente, Milka, eu quero que fique bem claro aqui. Quando a gente envolve, quando só eu que vou me prejudicar, tô de boa, Francesco, eu tô de boa, eu que vou me prejudicar. Agora, quando eu tenho uma parceira que não tem porra nenhuma a ver com isso, eu tô colocando a vida dela em risco, porra. É isso que eu quero trazer pro debate. E, inclusive, você fala da parceira e pode acontecer também do parceiro, tem um outro parceiro, e aí ele, muitas das vezes, ele sabe que ele é vivendo, e aí ele, por algum motivo, ele não se entende, ele não gosta, e ele vai lá e ele passa. Ele sabe que ele é portador. Aí já aconteceu em situações em que a pessoa, ele sabe que ele é vivendo. Aí ele conheceu um novo namorado. E o namorado começou a ter alguns sintomas. Ele fica com medo. E aí ele vai, vamos fazer o teste junto. E aí ele quer, aí ele vem, faz o teste junto e quer poder dizer para o parceiro que ele descobriu agora. Sendo que a gente sabe que aquele paciente, ele é o famoso mala. E, infelizmente, nós, enquanto serviço, por conta do sigilo profissional, a gente não pode alertar, a gente não pode revelar a condição daquela pessoa, né? Só cabe... observação, Rui, lembrando, e tu sabe disso, que sexo anal não é mais uma coisa só dos homossexuais. E nem quero que... Não, eu não estou falando de transar de sexo oral. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Também fazer com mulheres. E aí... A porra desse vírus, Francesco, apareceu através de um ato sexual entre homens. Isso é ciência, não sou eu que falei. Isso é estudo, porra. Isso é estudo. Não sou eu que estou afirmando. Certo? Isso é estudo, é comprovado, tá lá. Então, eu tô falando do que está lá. O que nós estamos... Exatamente. Do que nós estamos falando aqui, o que foi levado para cá, é em relação à prevenção. Porra, se eu sei, como a Milka acabou de falar, sexo oral também pega AIDS, se você não se proteger, mas é mínimo e tal. Sexo vaginal, você vai pegar, tudo vai pegar AIDS, dependendo do como você vai fazer, dependendo da sua proteção, certo? O que estamos debatendo aqui agora é o seguinte: o grupo de maior vulnerabilidade, que ela acabou de falar, e que consta em todas as pesquisas, em tudo, porra, trata-se aos homossexuais. Eles sabem que eles são mais vulneráveis pela prática que eles fazem o sexo. Como eu te falei, cada um dá o que tem. Então, se ele não se cuidar cada vez mais, Milka, isso daí cada vez mais, não é isso? Cada vez mais. Uma dinâmica que vai para além disso, porque hoje a gente tem percebido um comportamento diferente, com aquela necessidade, é muito comum
na população jovem de ser muito experimentado, né? Então, ou alguns jovens se identificam, hoje eu sou, hoje eu estou, né? Então, para além de um grupo específico, por isso que eu gosto de falar que não é especificamente o grupo, mas eu gosto de trabalhar muito na parte da prática, né? Porque, vamos supor, é um grupo, mas basta um apenas se contaminar, às vezes é uma vezinha, né? É o grupo. Por isso que eu gosto de bater na tecla da questão da prática. Porque uma vez que eu estou nesse comportamento, se eu me expor, eu posso me contaminar e eu trago esse vírus para um outro contexto, que é aquele exemplo que você falou, da mulher casada, do homem casado, onde uma saidinha só foi o suficiente para ele se infectar e aí vai acabar, essa situação específica vai acabar interferindo, inclusive, num vulnerável, que é uma criança, porventura, né, caso não sejam feitos os acompanhamentos necessários. Mas é um assunto que requer muita reflexão, despido de a gente buscar conhecimento para a gente poder tentar ao máximo trazer que a pessoa possa identificar as suas vulnerabilidades e fazer a melhor escolha possível, né? E entender que não é a sua própria vida que importa, mas também tem a vida do outro. Não, e uma coisa que eu gosto sempre de falar, que a gente é por isso que esses assuntos para mim eles são bacanas, porque eles te dão um leque muito grande para você conversar, para você expor algumas situações. Em relação a essas pessoas, né, esse grupo, o que eles têm que botar na cabeça deles, quando eu digo grupo, pode ser homem, pode ser mulher, qualquer um, que todos têm as suas práticas, como nós falamos aqui, que tem as mulheres de programas, tem os homens de programas, e tem os homens de programa, tem os homens de família, tem um homem, pois é, mulher de família, tem um homem do armário, que a mulher viaja, ele diz, agora eu vou sair do armário, vou dar uma volta lá perto da rodoviária. Porra, aqui é Paraupebas, né? E fora quando ele viaja para fora, que ele vê os garotões e tal, e as mulheradas também. O meu marido não tá, eu vou dar uma volta, vou experimentar algo novo. Porra, e vai mesmo, Milka. Porra, e esse preço é muito caro, vamos deixar isso muito, muito bem claro, que trata-se de um preço muito caro. Então, primeiro, a dica que eu vou dar para vocês é que cuidem de vocês. Porra, se existe essa porra de camisinha, bora usar a camisinha. Querendo, gostando ou não gostando, mas tu vai estar ajudando alguém. Tu não pode estar te ajudando, né? Mas tu vai estar ajudando alguém, né? É isso que eu penso. Beleza? Deixei bem claro. Vamos transar muito. Eu espero que isso aconteça, né? Muito, viu, Francesco? Transar muito. Sexo oral, viu? Você que tá velhinho, viu? Porra, tem a camisinha vaginal, maluco. Não é, Milka, não é? Tá aí a Milka tem, maluco. Estão vendendo já no posto de saúde, estão dando, pô. Sim, tem a feminina também. Tá por fora, maluco. Meu querido, Milka, valeu demais por ter você aqui com a gente nesse bate-papo. Fiquei muito feliz de você aceitar. Agradecer o pessoal da saúde por liberar você aí, né? Você vai falar o nome da pessoa, mas eu já quero deixar aqui o agradecimento aí. E espero que a população tenha gostado do bate-papo, que para mim foi muito legal. Nós falamos de tudo, abrimos aqui tudo, nada ficou escondido. O lance desse programa é esse, que venha para cima da mesa e a gente vai, como livro, a gente vai, né, desfolheando para que as coisas possam chegar ao entendimento das pessoas que estão nos assistindo da melhor maneira possível. Nada de nomes esquisitos, isso aqui é assim, isso aqui... Não, é o português claro, que é para nego saber que a coisa é séria, né? Então, te agradeço de coração, um beijão, espero ter você aqui de novo para a gente bater mais papo, que isso é um papo que rende muito, né? E eu deixo você aí suas considerações aí. Manda beijo para todo mundo que está liberado. Pode falar, minha querida. Bom, eu só quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o prazer de te conhecer que eu não conhecia e dizer que estamos dispostos, estamos aí. É sempre muito, muito prazeroso estar falando sobre esses assuntos, trazer informação. Quero agradecer na pessoa do meu coordenador municipal
do HIV/AIDS aqui, o enfermeiro Francisco Farias, ele que me designou a esse espaço para poder falar com vocês. Temos a nossa diretora de Vigilância em Saúde, que é a enfermeira Michele, e nós podemos eu só quero agradecer pela oportunidade e o convite aceito, sim. Inclusive, em julho agora teremos o Julho Amarelo, que são o mês destinado às hepatites virais. Então, fica a dica, quem sabe, a gente poder falar sobre esse assunto, que é outro assunto também que requer muito esclarecimento da população, que muitas das vezes não é muito falado. E só agradecer e estamos aí. Com certeza. Sinta-se, Francisco. Valeu, Rio Guilherme, grato aí pelo convite para participar. Um assunto que eu gosto um tanto, já escrevi bastante a respeito disso, é um assunto que sempre me interessa, porque a população precisa dessa informação. Grato aí também a Milka Regia, que me ensinou mais um tanto, né? Podemos aprender juntos. E você, continue se cuidando, para que tanto você e também a esposa ou namorada também se sinta protegida. A Buriti é um dos maiores e mais respeitados grupos no ramo de desenvolvimento e planejamento urbano do Brasil, focada em loteamentos e condomínios fechados. Buriti, ajudando você a realizar o seu sonho. Olá, você conhece o Delivery do Comabem Supermercado? Ele tem um app incrível. Com ele, você pode fazer as suas compras com muita facilidade e rapidez, com o seu celular em nosso aplicativo ou com o seu computador em nosso site. E o melhor de tudo isso é que você pode fazer as suas compras no conforto de sua casa. Incrível, né? Não perca tempo, baixe agora o nosso aplicativo para Android ou iOS. Olá, tudo bem? Hoje eu quero mostrar uma super novidade para vocês aqui no Comabem Supermercado. É o nosso cartão Comabem. Com ele, você pode fazer as suas compras com muita facilidade e ainda parcelar em até 4 vezes sem juros. Muito bom, né? Para fazer o seu cartão Comabem, basta habilitar o supermercado com RG, comprovante de residência e realizar o seu cadastro. Muito simples e fácil, né? Venha para o Comabem Supermercado, tudo o que você precisa em um só lugar. Há mais de 20 anos em Parauapebas, a FlechaNet vem inovando em tecnologia e equipamentos de ponta para que sua experiência com a internet seja ultra rápida e com a melhor qualidade. Equipe de atendimento e suporte técnico rápido e especializado. Planos residenciais e empresariais via fibra ótica. Assine já WhatsApp 99187 3258 ou redes sociais @FlechaNet. FlechaNet, sua internet banda larga.